E aí pessoal, tudo bem? Estou com essas duas belezinhas instaladas na minha bike e nós iremos fazer um comparativo entre eles. Eu estou aqui com o Rider 530. Ó, eles estão desligando agora que já faz um tempinho que eu tinha ligado eles e estavam sem atividade. Vou ligar novamente. Aqui o 330. Eles estão com a altitude calibrada, 115 metros aqui, meu nível. Os barômetros funcionando direitinho. Então eles estão com os mesmos quadros de dados, onde nós temos no topo a velocidade, à esquerda a altitude inicial, a altitude máxima, o ganho de altitude, que esse ganho de altitude são um somatório das subidas que eu irei fazer, e a distância, ok? No de baixo aqui é a mesma coisa, velocidade, altitude máxima, distância e ganho de altitude. Eu fiz um passeio agora pela manhã, mas eles não estavam calibrados. Então estavam com a altitude bem diferente aí. E eles foram muito precisos na questão velocidade, na questão distância. E eu considero também que o ganho de altitude foi bastante semelhante entre os dois, onde deu uma diferença de 3 metros. Eu conversei com um professor de geografia, que é meu colega e vizinho aqui do lado, de onde eu moro. Ele informou que em 20 quilômetros dá uma diferença de 3 metros, é bastante aceitável. Então, os dois aparelhos estão de parabéns. Eu ainda não verifiquei com o Strava ver se o ganho de altitude ficou muito diferente, mas então vou fazer um novo percurso, uma nova pedalada no mesmo trajeto e, como você sabe, eu não tenho câmera de ação, então eu vou ao longo do percurso fazendo algumas tomadas e mostrando as telas dos dois dispositivos em tempo real para vocês irem analisando aí junto comigo, ok? Então agora eu vou preparar e já vou começar ao início da atividade. Falou! Bom pessoal, então já estou na rua aqui, vou iniciar a gravação da atividade. Aqui uma altitude marcando 115 e outra 116. Eu só queria relatar que eu deixei os dois displays ao todo tempo com a luz ligada para ficar melhor o contraste, mas ainda assim é possível que fique um pouco ruim de vocês enxergar as informações na tela. Outro fator também interessante aqui é que durante a atividade que eu realizei pela manhã, eles ficaram com uma diferença de ganho de altitude que chegou a alguns momentos a 7 metros, mas essa diferença ela diminuiu depois no final do percurso, caindo para 3 metros. Ok? Então eu vou refazer essa atividade agora com os dois calibrados para ver se isso se mantém ou se altera essa pequena diferença entre eles. Aqui está desligando de novo, tem que ligar o 530 e provavelmente o 330 vai desligar de novo também. Deixa eu sair um pouco do sol aqui para ver se vocês conseguem enxergar melhor um pouco. E deixa eu ligar aqui ele. Ligar este aqui também. Eles estão ligando então. Ok. Então eu desci aqui um pouquinho, tá marcando 114 agora. Só queria uma informação relevante aqui, é que eles estão fazendo o pausamento automático. Teve um inscrito no canal que perguntou sobre isso, como deixar o pausamento automático. Então é bastante simples, né? A gente acessa o menu aqui. Vou fazer no 330, no 530 aqui. E a gente vai então em definições. Vou selecionar aqui as definições. Aí eu vou em exercícios. Ok. E aí ali, não sei se vai dar para enxergar bem aí, pessoal. Tá um pouco complicado aí o foco com esse smartphone. Mas é Smart Pause. É só deixar ativada essa opção, tá? Vamos ver aqui no 330 como é que é. Vou acessar o menu aqui. Vou navegar até então em definições. Não sei se dá pra ver aí. Ver histórico, definições. Vou clicar no botão do meio aqui. Aí eu vou em exercícios. Confirmo aqui no meio também.
E ali tá o último item aqui, então, Smart Pause, ó. Ok? Então é assim a forma da gente deixar que cada vez que a gente dá uma parada com a bike, ele vai fazer vai pausar automaticamente. Deixa eu retornar as telas iniciais aqui nos dois. Aqui também. Ok. Os dois marcando 114 metros. Então já vou começar a gravar a atividade neles, embarcar na bike e seguir o percurso. Opa. Então, gravando a atividade aqui, gravando a atividade no outro. Então eles já estão gravando a atividade. Eu vou dar um corte no vídeo agora, vou ligar o Strava e começar a pedalada. Bom pessoal, então eu ainda estou na cidade aqui, rodei só alguns metros, até agora tudo ok, 4 metros de ganho de altitude, mesma velocidade e distância mostrando nos dois dispositivos. Ok, não sei se dá para ver bem aí. A questão da velocidade ali em tempo real pode mostrar um pouquinho de delay entre os dois, mas estão iguais. Ok? Então eu vou fazer uma próxima tomada já na RS, na estrada. Falou. Pessoal, então aí 2,1 km rodados. Os dois dispositivos marcando 12 metros de ganho de altitude. Se mostrando bastante preciso. Diferença de 1 metro ali, 2 metros agora na altitude. Agora caiu para 1. Então, bastante semelhante aí os dois GPS, Rider 530 e o 330. Agora eu tenho uma descida, aí depois eu tenho uma subida novamente, e eu vou pegar um pouquinho de estrada de chão para dar uma variada no terreno e entrar interior adentro para ver como os barômetros irão responder, se eles continuarão com essa semelhança aí entre um dispositivo e o outro, ok? Até lá. Então aí pessoal, 71 metros nos dois dispositivos em ganho de altitude. Eu estou finalizando aqui o trecho de estrada de terra, tudo perfeito nos dois. Agora eu vou pegar um asfalto novamente. Deu agora a diferença de 1 metro. Sempre o 530 1 metro à frente do 330. Mas é um jogo de gato e rato. Porque eu vejo que às vezes dá uma diferença de 2 metros. E às vezes o 330 vai lá e busca. Eu considero bastante semelhante a sensibilidade desses barômetros. O clima aqui está parcialmente nublado, então isso influencia também a questão climática, temperatura, mas aí eu considero aí os dois dispositivos muito próximos e numa dúvida aí se algum deles estaria funcionando de forma irregular, totalmente descartada essa hipótese. Como vocês devem ter visto no vídeo anterior, esse 330 foi realizada uma conversão dele, ele é um dispositivo para o mercado chinês e nós realizamos então a conversão dele para a versão global. No entanto, isso não influencia na questão do barômetro, mas a conexão WLAN e o envio de atividades para a plataforma da Brighton. Então, estão aí os dois dispositivos, eu estou entrando aqui já no asfalto. Estamos fechando aí 6 km e 100 metros. Aqui vai trepidar um pouco, então eu faço em seguida uma outra tomada. Falou! E aí pessoal, retornando aqui então, concluída a metade do percurso, agora é retornar. E percebam agora os dois dispositivos como eles estão bastante próximos. A altitude atual aqui está marcando 130 metros no 530, 130 metros no 330, com alguma pequena variação conforme o vento aqui, acredito eu. A altitude máxima, nós saímos de 116, estamos a 144 metros. Esperar as motos passarem. 145 aqui no 330, ok?
E o ganho de altitude 113 no 330, 115 no 530. Agora a uns 10 metros eles estavam os dois a 113 e o Rider 530 aqui aumentou mais 2 metros agora em seguida que eu parei. Bem, o que eu percebo assim entre os dois? O barômetro, eu vejo assim que às vezes ele dá um certo delay em adicionar a altitude aqui, principalmente no ganho de altitude. E às vezes ele pega e adiciona 2 metros de vez, assim, então ele, tanto um quanto o outro, tá? Isso deve ser uma particularidade dos barômetros ou do barômetro utilizado nesses dispositivos da Brighton. Olha, eu posso dizer assim que os dois dispositivos estão muito próximos, assim, não tenho o que falar. É fantástico, assim, a precisão entre os dois aqui. Claro que faremos uma comparação depois com o app da Strava e acredito que vai dar uma baita diferença, porque o app da Strava ele mostra muito ganho de altitude, né? Mas eu estou com dois barômetros aqui, bastante semelhantes, e não sei se eu confiaria no app da Brighton, onde pega uma referência de um mapa pronto, né? E também tem a questão que a altimetria ela é sempre relativa, nunca absoluta, né? Então, por isso dá essa variação aí, tanto com o barômetro, e depois nós iremos analisar então com o app da Strava lá. É possível que dê uma grande diferença pela minha experiência. Eu já fiz algumas comparações. Passou um caminhão, não sei se não vou fazer um corte. Ficou muito alto o som. Balançou aqui a ponte, aqui é o local onde eu estou. Tem uma linha férrea aqui. Aqui é uma região do Pampa, do Rio Grande do Sul. Eu estou numa região que faz fronteira, região fronteiriça na verdade, com a Argentina e o Uruguai. Bom, retornando aqui então, eu vou retornar agora o percurso de volta, esperar só o caminhão passar ali para continuar a gravação. Bem-vindo ao automóvel ali à frente, uma rodovia. Aqui é uma rodovia bem movimentada, pessoal. Mas eu vou fazer a inversão, vou passar o 530 para baixo e o 330 para cima. Aqui no 330 tinha uma particularidade que eu não lembro do que se trata. Ele dava um alerta de proximidade. Não sei se alguma dificuldade dele fazer em alguma leitura por estar próximo a esse dispositivo, ou se isso de fato não tem nada a ver, eu posso estar totalmente equivocado. Realmente não me recordo do que se trata esse alerta de proximidade. Se é alguma coisa pré-configurada que o dono desse dispositivo realizou, não sei do que se trata mesmo, pessoal. Então eu vou fazer o câmbio aqui deles. Esse suporte aqui, em modo de avanço, ele veio com o meu 530, eu nunca uso ele, eu sempre uso este aqui, que fica sobre a mesa, que eu gosto mais, fica mais protegido o dispositivo. Esse aqui é mais, eu acho que o pessoal usa mais nas speeds, né? Esse com avanço. Tem pessoal que reclama que esse encaixe aqui, olha a espessura disso, pessoal, ele quebra. Eu, sinceramente, difícil de acreditar que o uso normal desse encaixe aqui venha quebrar esse suporte. Olha, eu acho ele um plástico muito grosso, muito espesso, difícil acontecer. Bom, então vocês podem ver aí os dois dispositivos recolocados. E quem está na dúvida de comprar o 530, aproveitando esse gancho aí, o 530 ou 330, eles têm praticamente o mesmo sistema operacional, a mesma firmware. Depois eu vou mostrar uma pequena diferença que tem entre eles, que é na parte de histórico e também na parte do contraste da tela. Por ser uma tela maior, o 530, ela é maior, mas ela não tem mais qualidade em resolução e contraste do que a do 330. Então, por ela ser uma tela maior e aparecer mais defeitos, tem uma regulagem de contraste. E o 330 não precisa dessa regulagem, ele já tem um contraste excelente. Eu até acho mais nítido no 330 do que no 530. No entanto, isso pode estar vinculado também que eu coloquei uma película no 530, né? Vocês podem ver aqui que está até mal colocado. Então é isso, pessoal. Vocês viram que são muito parecidos aí as leituras dos dois dispositivos. Eu vou pegar o rumo de volta. Talvez eu faça mais alguma tomada no caminho, uma tomada na entrada
E eu vou ver se eu desço numa parte, na ponte da entrada da cidade, que é um lugar bem legal, assim, pra fazer uma parada. Esperar o caminhão. Ó, o pessoal corre bastante aí, excesso de velocidade, principalmente dos granjeiros, o que é um absurdo. Bom, então, retornando, e aí quando eu estiver próximo à entrada lá, faço mais uma ou duas tomadas aí. Falou então, pessoal, até mais. Aí, pessoal, então chegando aí, eu queria encerrar o meu percurso lá embaixo, mas tinha uma cerca e não foi possível. Então eu vou até a praça da cidade. Então 175 no 530, ganho de altitude, 179 no 330. As coisas inverteram quando eu inverti os dois dispositivos de suporte. Então quer dizer que ele faz uma maior leitura de altimetria estando à frente. Provavelmente uma questão de aerodinâmica, vento, algum fator aí que acaba dando essa diferença, mas ainda assim as leituras muito próximas aí, os dois dispositivos fazendo leituras muito semelhantes. Então logo em seguida eu vou encerrar esse percurso e passar as considerações sobre essa volta, sobre essa comparação. Falou! Então, pessoal, finalizado o percurso, 200 metros no 530, 206 no 330, e pudemos concluir que o dispositivo estando à frente, ele tem mais sensibilidade na questão barômetro, né? Então, 201 agora. Então ficou 5 metros aí de diferença. Na ida tinha ficado 2 metros, onde o 530 esteve à frente. As outras informações todas bastante precisas. 105 metros aqui, 104 metros aqui em altitude. Em altitude máxima 145 no 330, 144 no 530. E o ganho de altitude 201 contra 206. Certamente pela relação um estar à frente do outro, isso deve influenciar nas leituras, mas ainda muito próximas, tá? Para um percurso aí de 22 km, essa diferença ela se manteve no meu retorno. Acredito que se eu fizesse aí mais 10, 20 km aí não passaria disso, mas isso só testando para ver. Bom, eu tô contente, achei muito próximas as leituras aí dos dois. E depois então eu vou subir agora essas atividades, vou pausar eles aqui. Pausando um e encerrando. O outro aqui é a mesma coisa. E pronto. Aí. Eu vou desligar eles porque senão eles vão querer, eles vão pedir para iniciar um novo registro, vou dar continuidade. Então eu vou desligar aqui. O outro aqui na lateral. Agora eu moro alguns metros daqui, então vou chegar lá em casa para descarregar esses vídeos aí e fazer um comentário final e mostrar algumas diferenças nas firmwares, ok? Falou! Voltando aqui então com os dois GPS, carreguei aqui a atividade realizada nos detalhes, ok? Então o tempo de pedalada ficou em 1 hora e 14 e 20 nesse aqui, 18 nesse aqui, que é o tempo que eu levei para desligar as duas atividades, ok? Distância 22.14 no 530 e 22.13 no 330, vocês podem ver que é muito preciso, né? A diferença de altimetria ali ficou em 5 metros, né? 201 metros no 530, que está aqui, ganho de altitude. No entanto, o 330, infelizmente, no histórico, ele não mostra na tela do GPS o ganho de altitude, mas nós vimos que ficou em 206 metros, dando uma diferença de apenas 5 metros nesta atividade. Infelizmente, eu acabei esquecendo de desligar
o app da Strava no meu smartphone, só fui lembrar quando eu estava em casa e a altimetria certamente vai dar bem maior no app. Então, para fazer uma comparação mais fiel, eu vou utilizar a atividade que eu usei na parte da manhã, que eu realizei na parte da manhã, onde os dois GPS deram uma diferença de 3 metros. Eu vou carregar agora essa atividade para vocês verem. No entanto, essa atividade que eu realizei na parte da manhã, eu não havia calibrado, como eu já mencionei, a altitude nos GPS, né? Mas a diferença acabou ficando bem pequena, então não influenciou em nada. Então, eu vou pegar a atividade realizada na parte da manhã, que não é esta, e vou comparar com o Strava. Eu vou mostrar então aqui, só vou retornar e carregar a atividade realizada na parte da manhã nos dois dispositivos para vocês verem que ficaram bem próximos. Vou retornar aqui então. Eu vou retornar mais uma vez, vou carregar a atividade, deu 21,11 km. Carregando. Ok. Opa, tem que ir em detalhes aqui ainda. Aí, agora sim. Agora eu vou carregar ela no 330. No 330 aqui é mais fácil, eu só dou uma paginada, que só existe 2 atividades gravadas, então já estou com ela carregada aqui. Então, o tempo de pedalada ficou 1 hora, 9 minutos e 59 segundos no 530, 1 hora, 10 minutos e 5 segundos no 330 é o tempo que eu levei para desligar as 2 atividades, ok? A distância ficou em 21,11 km, a velocidade média ficou em 18,1, vocês podem ver que eles são bastante precisos, ok? E o ganho de altitude nessa atividade ficou em 185 metros. Infelizmente aqui eu não vou poder mostrar, mas vocês estão vendo no vídeo aí na parte superior, aonde no tempo da atividade eu estou mostrando a precisão da altimetria, do ganho de altitude nos dois dispositivos, ok? Que ficou em 3 metros. Então, vamos fazer um comparativo desta atividade no 530, no meu Strava, comparando com a atividade gravada pelo app do Strava no smartphone, ok? E vamos ver se deu muita diferença entre o app do Strava e o Rider 530, pois já vimos que entre 330 e 530, por utilizarem barômetros, né, ficaram muito próximos. Então vamos até o computador. Então, pessoal, estou com o meu Strava aberto aqui e estou com a atividade, então, como eu mencionei, realizada na parte da manhã, ok? Aquela onde os 2 GPS da Brighton não estavam calibrados, mas a diferença de ganho de altitude entre os dois ficou em apenas 3 metros. Então, comparando esta atividade entre o meu Brighton 530 e o app da Strava instalado no meu smartphone, vamos ver como eles se comportaram e se ficaram próximos, né? Bem, então, o de cima aqui é o Brighton, é o meu Rider 530, ok? Este de baixo aqui é o app da Strava registrado pelo smartphone. Então vamos começar pela distância. A distância no 530 ficou em 21,1, né? No caso, 21 km e 100 metros, nós poderíamos dizer aqui. Já no app do Strava ficou em 21 km 430 metros, poderíamos dizer. Então deu uma diferença aí de 300 metros. Já se mostram imprecisos, né? Pois vimos que o 330 e o 530 registraram a mesma distância. O ganho de altitude, um fator bastante polêmico entre ciclos GPS que utilizam barômetro e o app do Strava, aqui também se mostrou bastante, não digo imprecisas, mas distantes as medidas, né? O 530 registrou 185 metros, o 330 tinha registrado 182 metros e o app da Strava registrou 215 metros, uma diferença entre o 530 e o app de 30 metros. Isso pode parecer pouco, mas tem relatos, inclusive de um inscrito aqui do canal, o Aroni, onde ele realizou uma atividade comparando o Rider 330 com o app da Strava e deu uma diferença em torno de uns 1.000 metros, num percurso aí de 40 km aproximadamente. Então, dependendo da sua região, essa diferença pode subir muito, pois, como já mencionado nas tomadas que eu fiz durante a pedalada, a Strava utiliza uma base de dados definida, né? E
nossos riders eles têm um sensor de barômetro que dá essa diferença. Pois bem, o tempo de pedalada ficou em 1h10 no 530 e 1h11 registrada no app da Strava. Então, a gente pode perceber que existe aí uma disparidade entre o app e o ciclo GPS Rider 530 e 330, né? É bastante polêmico em qual dispositivo confiar, se no app da Strava ou se no GPS Brighton. O interessante seríamos nós fazer uma comparação com outros ciclos GPS de outras marcas, Garmin, GP Sports. Eu não sei se tem... O GP Sport não sei se tem algum modelo com barômetro, mas acredito que sim. Então, quem tiver a possibilidade, a oportunidade de fazer um comparativo entre ciclos GPS com barômetro de marcas diferentes, assim nós poderíamos ter uma noção da precisão, né, do barômetro que são instalados nesses ciclos GPS. Bem, e na minha opinião, em qual dispositivo eu acredito que seja mais preciso a questão do cálculo de ganho de altitude? Eu acredito que seja mesmo o ciclo computador Rider, né? Os GPS da Brighton, sejam mais precisos do que uma base de dados pré-definida, onde a Strava consulta esses picos de altitude para fazer o somatório do ganho de elevação. Eu acredito que, então, os dispositivos da Brighton são precisos e eu confio mais neles do que no app da Strava, principalmente com o relato de alguns outros colegas ciclistas, onde comentam que a diferença às vezes se tornam muito grandes, como mencionadas pelo inscrito Aroni, que deu uma diferença aí de quase 1000 metros, se não passou disso, se eu não me engano. Bom, pessoal, então esse vídeo já deve ter ficado bastante longo, com todas as tomadas realizadas. Deixe seus comentários, sua opinião, o que você achou sobre essa comparação. Foi uma oportunidade difícil de eu conseguir um GPS para testar. Eu acabei ficando com esse dispositivo aí durante 2 semanas e acabei pegando um resfriado, não conseguia realizar nenhuma atividade, ok? Eu ainda vou realizar outras atividades, fazendo um comparativo entre os dois na parte de seguir percurso programado, ok? Vamos ver como é que eles se comportam ali na questão do GPS, seguindo um mapa, um roteiro, né? Bem, eu vou ficando por aqui então. Agradeço muito por terem assistido e até o próximo vídeo. Falou!